Olá, meninos! Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu vou falar um pouquinho o que é luz, ok? Uma aula sobre ótica. Que bom! O que é luz? Aqui eu tenho o ângulo de incidência e o ângulo de refração. Essa eu vou considerar a nossa normal. Quando se lança uma bola perfeitamente elástica contra uma parede, o ângulo formado ao atingi-la é idêntico ao feito pelo do rebatimento quando se afasta. Vou falar aqui esse desenho um pouco mais devagar. O ângulo de incidência é igual ao ângulo de refração. Eu vou provar com uma simples experiência. Quando se lança uma bola perfeitamente elástica contra uma parede, o ângulo formado ao atingi-la é idêntico ao feito por o rebatimento que se afasta. O ângulo que ela bate e afasta, eles são idênticos. Então vamos lá. O que é luz? Vamos ver. Durante algum tempo, pensou-se que a luz era formada por milhões de partículas infinitesimais ou corpúsculos que se deslocavam a velocidades imensas. Isto era deduzido da forma como a luz se refletia nos espelhos. Quando um raio de luz se choca com a superfície de um espelho, rebate na mesma forma que uma bola numa parede. O ângulo que forma ao chocar-se contra a parede, o ângulo de incidência, é idêntico ao que se faz quando se afasta, o ângulo de refração. Ok? Vamos ver esse desenho aqui. Olha bem. Claro que sempre e quando a bola for perfeitamente elástica. Eu tenho que falar perfeitamente elástica porque não pode ser qualquer bola. O ângulo de incidência I é igual ao ângulo de refração R. Raios de ondas aquáticas incidentes e os raios de ondas refletidas. As ondas, como partículas, obedecem às leis da refração. Um raio de onda aquática reflete-se numa parede. Também pode ser demonstrado que as ondas luminosas se refletem nos espelhos da mesma forma. Outro desenho pra gente. Daqui. Ai, bati de novo. As ondas são perturbadas por obstáculos grandes e a perturbação se propaga do outro lado, né, a figura esquerda. Porém, quando os obstáculos são pequenininhos, são comparadas com o tamanho das ondas. Essas podem atravessar sem ser perturbadas profundamente, que é a figura essa aqui. As ondas luminosas comportam de maneira semelhante. É muito grande o obstáculo, tá vendo? Elas são mais perturbadas. Né? A perturbação se propaga ao longo de toda a figura. Porém, quando os obstáculos são pequeninos, né, com o tamanho das ondas, essas podem atravessar sem ser perturbadas profundamente. As ondas luminosas compostas de maneira semelhante. Ok? Igual eu estou batendo aqui, né? Vamos falar agora para a gente saber sobre os raios luminosos são partículas. Os raios luminosos, será que eles são partículas? A ideia corpuscular é talvez a melhor forma de representarmos um raio de luz. Os corpúsculos caminham em linha reta, já que têm que se deslocar entre dois pontos pelo caminho mais curto possível. Os corpos muito quentes, como o Sol, e o filamento de uma lâmpada elétrica emitem um jato de pequenas partículas. Os outros corpos são vistos porque refletem alguns corpúsculos que com eles esbarram. Olha bem, e vou falar bem devagarinho para a gente poder entender. Os raios luminosos são partículas. A ideia corpuscular é talvez a melhor forma de representarmos um raio de luz. Os corpúsculos, quer dizer, os corpos pequenininhos, minúsculos, caminham em linha reta, já que tem que se deslocar entre dois pontos pelo caminho mais curto possível. Não foi isso que eu falei? Entre dois pontos, uma linha reta, o caminho é mais curto.
Lembra das aulas de cinemática, na hora que eu fui explicar o movimento? Os corpos muito quentes, como o Sol e até o filamento de uma lâmpada elétrica, emitem um jato de pequenas partículas, ok? Os outros corpos são vistos porque refletem alguns corpúsculos que eles esbarram, quer dizer, as pequenas partículas que foram emitidas pelo Sol, filamento da lâmpada, na hora que essas pequenas partículas, né, elas batem, porque esbarram nos corpúsculos dos corpos, né, você pode ver. O corpo humano não emite corpúsculos luminosos próprios, porém fica visível quando reflete corpúsculos nos olhos das pessoas que os estão vendo. Olha bem, o corpo humano não emite corpúsculos luminosos próprios, porém fica visível quando reflete corpúsculos nos olhos das pessoas que o estão vendo. De acordo com a teoria corpuscular, toda a energia luminosa que chega à Terra procede do Sol e é transportada por corpúsculos. Olha o que é a teoria corpuscular. Toda a energia luminosa que chega à Terra precede do Sol e é transportada por corpúsculos. As teorias modernas sobre a natureza da luz prescrevem que é realmente um conjunto de diminutas partículas emitidas por corpos quentes, como o Sol. Porém, existe uma sutil diferença entre a moderna partícula luminosa chamada fóton e a versão antiga, o corpúsculo consistido em que o fóton não transporta energia, mas sim que é energia. Porém, existe uma sutil diferença entre a moderna, ok? Existe uma moderna partícula luminosa chamada fóton e a versão antiga, o corpúsculo, consistindo em que o fóton não é o quê? Uma transportadora de energia, mas sim que é a energia. Vamos ver essa sutil diferença. Podemos imaginar o fóton como um volume de energia. É diferente de todos os outros tipos de energia, já que somente existe em movimento. Quando se desloca-se com velocidades normais, aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo, os fótons se comportam como qualquer pedaço comum de matéria. Quando se deslocam com velocidades normais, aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo, os fótons se comportam como qualquer pedaço comum de matéria. Podem colidir com partículas, tais como elétrons e prótons, e desviá-las do mesmo modo como se fossem partículas normais. Nos fotômetros fotoelétricos, empregados em fotografia, os fótons que colidem com um pedaço de metal sensível à luz liberam elétrons deste último. Estes elétrons formam uma corrente elétrica que movimenta uma agulha indicando a intensidade da luz. Descobriu-se que um fóton libera um elétron. Os elétrons são partículas e são liberados pelos fótons que se comportam como partículas. Isaac Newton foi defensor da velha teoria corpuscular, o qual, por causa de seu prestígio, dominou o pensamento até o século XVIII, só por causa do prestígio do Isaac Newton. Porém, em contrapartida, a teoria moderna dos fótons foi consequência do trabalho de Albert Einstein sobre o efeito fotoelétrico no ano de 1905. Suas investigações demonstraram que um fóton se separa de um átomo correspondente por causa do choque. Vou parar aqui e continuo na próxima.